Hoje vamos mergulhar nas histórias de 20 celebridades homossexuais cujas vidas foram tragicamente ceifadas pela SIDA. Fique conosco até ao fim desta reveladora homenagem. É bem provável que um dos seus grandes ídolos figure nesta lista. Começamos com Steve Rubell. Na vibrante década de 70, a noite era um reino, e esse reino tinha um trono. Esse trono estava localizado no Estúdio 54, e o homem que o ocupava era o inigualável Steve Rubell. Nascido no Brooklyn, em 1943, o seu percurso de vida parecia destinado a tudo, menos ao brilho ofuscante das luzes de neon. Serviu na Guarda Nacional e formou-se na Universidade de Syracuse. Começou com um restaurante modesto, um negócio que em nada prenunciava que ele acabaria por dominar a pista de dança mais emblemática do planeta. Tudo sofreu uma reviravolta quando ele se juntou ao seu antigo colega de universidade, Ian Schrager. Juntos, eles pegaram num antigo estúdio de televisão da CBS e o metamorfosearam num autêntico templo do excesso. A 26 de abril de 1977, o Estúdio 54 abriu as suas portas e o universo da vida noturna foi alterado para sempre. Rubell era o guardião implacável daquele paraíso. Era ele que, à porta, detinha o poder de decidir quem teria o privilégio de entrar e quem ficaria do lado de fora. A sua regra de ouro era clara e direta. O segredo para uma festa memorável é encher a sala com convidados ainda mais interessantes do que tu próprio. E ele levava isso muito a sério. Numa noite qualquer, era possível ver Andy Warhol a conversar com Liza Minnelli. E a apenas 2 metros de distância, Mick Jagger a dançar ao lado de um encanador do Bronx. O ambiente era uma mistura de caos, glamour e libertinagem, tudo envolvido pela luz pulsante e estroboscópica. Contudo, todo o império tem o seu declínio. Em dezembro de 1978, a Receita Federal Americana invadiu o Estúdio 54. Rubell e Schrager foram acusados de evasão fiscal, o que resultou numa pena de 3 anos e meio de prisão. Quando foram libertados, o clube ainda existia, mas a sua aura mágica tinha se desvanecido completamente. Procurando reinventar-se, criaram o Morgan Hotel, um passo audacioso que deu início à era dos hotéis boutique. Mas em 1985, a vida desferiu-lhe um golpe silencioso e terrível. Rubell manteve o seu diagnóstico em segredo, continuando a sua vida agitada entre festas, contactos influentes e negócios. O vírus, no entanto, avançava sem tréguas. A 25 de julho de 1989, com apenas 45 anos, ele faleceu devido a hepatite e choque cético. Steve Rubell não foi apenas o soberano da noite. Ele foi o arquiteto de um cosmos exclusivo onde todos ansiavam por entrar, mas ao qual quase ninguém tinha acesso. Anthony Perkins. Anthony Perkins, para sempre imortalizado como o perturbador Norman Bates em Psicose, de Alfred Hitchcock, teve uma vida tão intrincada e cheia de nuances quanto as personagens que interpretou no ecrã. Vindo ao mundo em Nova York, no ano de 1932, era filho do consagrado ator de teatro e cinema Osgood Perkins, o que talvez tenha predestinado o seu caminho para o estrelato. Sua carreira teve um início verdadeiramente promissor. O seu segundo filme, Sublime Tentação, garantiu-lhe uma nomeação para um Oscar. Perkins ganhou notoriedade por dar vida a jovens sensíveis personagens, frequentemente mergulhadas em angústia e tormento interior. Chegou mesmo a ter um breve sucesso no mundo da música com a canção Moonlight Swim, que alcançou o top 30 da Billboard em 1957. No entanto, tudo mudou com Psicose. A sua interpretação do tímido e transtornado dono de motel, Norman Bates, foi tão avassaladora que o catapultou para a fama mundial ao mesmo tempo que o aprisionou nesse papel durante anos. Longe dos holofotes,
Perkins travava uma dura batalha com a sua sexualidade numa época em que ser abertamente homossexual podia significar o fim imediato de uma carreira em Hollywood. Na década de 50, ele envolveu-se romanticamente com o ator Tab Hunter, uma relação que ambos esconderam do público com o máximo cuidado. Fotografias da época documentam os chamados encontros duplos, arranjados nos quais Perkins e Hunter eram vistos, sentados muito próximos um do outro, no cinema, com as suas supostas namoradas estrategicamente colocadas nos assentos exteriores para manter as aparências. Uma imagem que dizia mais do que 1000 palavras sobre as enormes pressões sociais daquele tempo. Ele chegou ao extremo de se submeter à terapia para tentar reverter a sua atração por homens. Em 1973, casou-se com a fotógrafa Barry Berenson, com quem teve 2 filhos. Embora o casamento fosse visto como feliz amigos próximos, garantiam que Perkins nunca se reconciliou por completo com a sua verdadeira identidade. No final dos anos 80, um golpe cruel do destino abateu-se sobre ele. Perkins foi diagnosticado com VIH e soube da notícia não pelo seu médico, mas sim através de um artigo sensacionalista no National Enquirer. Ele optou pelo silêncio e continuou a trabalhar até muito perto do seu fim. A 12 de setembro de 1992, ele morreu de uma pneumonia relacionada com a SIDA. Tinha 60 anos. Num epílogo trágico, a sua esposa, Barry Berenson, foi uma das passageiras do voo 11 da American Airlines, que colidiu contra a Torre Norte do World Trade Center no fatídico dia 11 de setembro de 2001. Stephen Stucker. Stephen Stucker era um daqueles atores raros capazes de provocar gargalhadas no público sem pronunciar uma única palavra. Nascido em Des Moines, Iowa, em 1947, ele rapidamente descobriu que a sua vocação era a comédia. Tornou-se um dos atores mais queridos do público pelas suas inesquecíveis atuações nos filmes Aonde é que para o piloto?, onde a sua energia maníaca e as suas tiradas absurdas fizeram dele um mestre em roubar a cena. Contudo, o seu percurso no mundo do espetáculo não foi de todo um mar de rosas. Ele iniciou a sua carreira no teatro, participando em várias produções na cidade de São Francisco. A sua grande oportunidade surgiu quando foi escalado para a peça Vegetables, da companhia de teatro Kentucky Fried Theatre, onde o seu talento excepcional captou a atenção dos irmãos Zucker e de Jim Abrahams, os gênios criativos por trás do sucesso estrondoso de Aonde é que para o piloto? No ano de 1984, a vida de Stucker sofreu uma reviravolta dramática ao receber uma notícia que o marcaria para sempre. Foi diagnosticado como seropositivo. Numa época em que a doença estava completamente envolta em mistério e pavor, ele tomou uma atitude de coragem rara, uma decisão que pouquíssimos teriam a audácia de tomar. Revelou publicamente a sua condição de saúde. Ele tornou-se uma das primeiras figuras do mundo da representação a falar sem reservas sobre o seu diagnóstico. Ao fazê-lo, emprestou um rosto conhecido e familiar a uma enfermidade que era na altura profundamente incompreendida e temida por todos. Durante uma entrevista reveladora, ele abordou com uma sinceridade desarmante o seu passado, com o uso de drogas, levantando a hipótese de que essa poderia ter sido a via pela qual contraiu o vírus. Infelizmente, a sua luta contra a SIDA foi breve e implacável. Stephen Stucker veio a falecer em 1986, com apenas 38 anos de idade. Sua bravura não residia apenas no seu humor contagiante, mas também na sua total disposição para confrontar o estigma de forma direta e sem rodeios. Com essa atitude, ele deixou um legado que vai muito para além das inúmeras gargalhadas que provocava. A seguir, Paul Shenar. Paul Shenar era o tipo de artista que despertava a admiração dos seus próprios colegas de profissão, um ator versátil, extremamente disciplinado e dono de uma presença magnética e inesquecível em cena.
Nascido em Milwaukee, Wisconsin, no ano de 1936, a sua carreira floresceu tanto nos palcos do teatro quanto nas telas de cinema, com papéis marcantes em filmes como Scarface e séries aclamadas como The Wild Wild West. A sua jornada no mundo da atuação começou de facto sobre as tábuas do palco. Ele foi um dos membros fundadores do prestigiado American Conservatory Theater, em São Francisco, um local onde aprimorou a sua arte e consolidou a sua reputação como uma presença de palco verdadeiramente imponente. A sua transição para o universo do cinema e da televisão aconteceu de forma muito orgânica e natural. Sua voz profunda e o seu olhar intenso faziam dele a escolha perfeita para interpretar com a mesma mestria tanto heróis complexos como vilões carismáticos. Enquanto a sua carreira profissional era extensivamente documentada e celebrada, a sua vida pessoal era mantida em grande parte longe dos holofotes. Apesar da sua discrição, surgiram rumores persistentes sobre um relacionamento de 5 anos com Jeremy Brett, o aclamado ator célebre por dar vida a Sherlock Holmes. Se esses boatos forem verdadeiros, tratou-se de um romance vivido nas sombras, uma realidade bastante comum e necessária para os atores homossexuais daquela era. A brilhante trajetória de Shenar foi tragicamente interrompida em 1989, quando ele faleceu devido a complicações decorrentes da SIDA. Ele tinha apenas 53 anos de idade. O seu legado perdura não apenas nos papéis icônicos que imortalizou, mas também na força silenciosa e na profundidade com que ele habitava cada personagem, deixando uma marca indelével tanto na audiência quanto nos seus pares. Joel Crothers foi um rosto constante e muito querido na televisão diurna norte-americana, cativando legiões de fãs de telenovelas ao longo de mais de 20 anos de carreira. Ele nasceu na cidade de Cincinnati, Ohio, no ano de 1941. A sua carreira artística começou de forma extremamente precoce. Com apenas 14 anos de idade, ele já brilhava intensamente nos palcos da Broadway. Não demorou muito para que encontrasse o seu espaço no universo das soap operas, com papéis de longa duração em séries de sucesso, como The Edge of Night, Dark Shadows e Somerset. A sua aparência atraente e a sua incrível capacidade de interpretar tanto heróis admiráveis quanto vilões desprezíveis com igual intensidade fizeram dele um dos favoritos do gênero. Longe das câmaras, Crothers vivia uma espécie de vida dupla e complexa. No seu círculo íntimo de amigos, familiares e colegas de trabalho, ele era abertamente gay. No entanto, seguindo o padrão de tantos outros atores da sua geração, ele jamais discutiu publicamente a sua sexualidade. Numa reviravolta bastante curiosa dos acontecimentos, ele chegou a ficar noivo da atriz Veleka Gray, que interpretava justamente o seu par romântico na novela Somerset. Se aquele noivado foi um gesto genuíno ou um elaborado acordo para mascarar a sua verdadeira orientação, é algo que permanece até hoje no campo da especulação. A vida de Crothers foi abruptamente interrompida no ano de 1985, quando ele faleceu vítima de um linfoma associado à SIDA. Ele tinha somente 44 anos. A sua imagem de galã permanece viva na memória dos seus fãs, mas também a sua história pessoal, que serve como um poderoso reflexo das enormes pressões e dos silêncios impostos por uma indústria que nem sempre permitia espaço para que os seus artistas vivessem com total autenticidade. O próximo é Keith Haring. Keith Haring foi imensamente mais do que um simples artista. Ele foi um verdadeiro ícone cultural, cuja obra continua a ressoar com uma força impressionante até os dias de hoje. Nascido em Reading, na Pensilvânia, em 1958, ele encontrou a sua verdadeira vocação na efervescente e vibrante cena da arte de rua da Nova York dos anos 80.
O seu estilo, absolutamente inconfundível, caracterizado por linhas grossas, cores vibrantes e figuras dançantes, tornou-se um sinônimo instantâneo do movimento pop art. A sua jornada artística começou de forma humilde, desenhando com giz branco nos painéis publicitários vazios das estações de metro da cidade. Essas galerias completamente improvisadas levaram a sua arte diretamente ao povo, democratizando o acesso à cultura e, inevitavelmente, capturando a atenção de todo o mundo artístico. À medida que a sua fama crescia exponencialmente, o seu ativismo também se tornava mais proeminente e vocal. Haring usou a sua plataforma artística como uma poderosa ferramenta para abordar temas sociais urgentes, com um foco especial nos direitos da comunidade gay e na crucial consciencialização sobre a SIDA. Muitas das suas obras mais famosas retratavam casais do mesmo sexo e continham críticas explícitas e contundentes contra a homofobia e a discriminação. No ano de 1987, ele recebeu um diagnóstico absolutamente devastador: era seropositivo. Longe de se retirar ou se esconder, ele mergulhou no trabalho com uma energia ainda mais fervorosa, fundando a Fundação Keith Haring para financiar organizações de combate à SIDA e apoiar programas infantis. A batalha de Haring contra a SIDA, infelizmente, foi bastante curta. Ele faleceu em 1990, com apenas 31 anos de idade, deixando para trás um legado monumental que continua a influenciar profundamente tanto o mundo da arte quanto o do ativismo social. Os seus murais vibrantes e as suas figuras icônicas permanecem como um lembrete constante de que a arte pode de facto ser uma arma formidável na luta contra a injustiça. Freddie Mercury. As luzes do palco diminuem de intensidade. A multidão vai ao delírio num rugido ensurdecedor e, de repente, ecoa aquela voz inconfundível. Freddie Mercury não se limitava a caminhar até ao palco. Ele explodia sobre ele numa torrente de energia. Nascido como Farrokh Bulsara, no exótico turbilhão tropical de Zanzibar, ele nunca esteve destinado a uma vida comum. Com uma impressionante extensão vocal de 4 oitavas, capaz de acariciar suavemente ou de estilhaçar o mais resistente cristal. E uma autoconfiança que desafiava o mundo a desviar o olhar, ele dominava por completo cada palco que pisava. Contudo, por trás de todo o brilho e da energia fulminante da sua persona artística, existia um homem que protegia com uma ferocidade inabalável o seu mundo privado. Enquanto os tabloides criavam especulações e os fãs cochichavam teorias, Mercury deixava que a sua música falasse por si. A sua profunda relação com Mary Austin, a quem ele uma vez se referiu como o amor da minha vida, permaneceu como a sua âncora e o seu porto seguro, mesmo muito depois de o romance entre eles ter terminado. E então chegou o ano de 1987, o diagnóstico de VIH. Para a grande maioria das pessoas, essa notícia teria significado o cair do pano. Para Mercury, foi apenas mais um estímulo para aumentar o volume da sua vida. Ele guardou a verdade para si, mergulhando de cabeça no estúdio de gravação, completamente determinado a deixar ao mundo um encore final que jamais seria esquecido. Jim Hutton, o seu último companheiro, esteve sempre ao seu lado em todos os momentos, apoiando-o na discrição na dor e no meio do fogo implacável da sua criatividade. Em 1991, o seu corpo estava visivelmente fragilizado, mas o seu espírito continuava absolutamente intocável. O comovente videoclipe de These Are the Days of Our Lives seria a sua derradeira aparição, uma despedida silenciosa, envolta num sorriso sereno. No dia 23 de novembro, ele finalmente comunicou ao mundo que tinha SIDA. Apenas 24 horas mais tarde, a música silenciou-se para sempre. Uma broncopneumonia ceifou a sua vida, mas jamais conseguiu arrancar a sua voz dos nossos corações. Freddie Mercury não deixou apenas um legado. Ele deu início a um verdadeiro movimento. A Mercury Phoenix Trust,
uma fundação criada em sua honra. Tem lutado incansavelmente contra a SIDA em todo o planeta desde 1992. A sua história não é apenas sobre música, é sobre desafio sobre viver intensamente, amar sem reservas e tomar conta do palco até ao último suspiro. Wade Domingues. Em meados da década de 90, Hollywood começava a reparar num homem que possuía o porte de um galã do cinema clássico e, ao mesmo tempo, a intensidade de um poeta de rua. O seu nome era Wade Domingues. Nascido a 10 de maio de 1966 no condado de Santa Clara, na Califórnia. Corria-lhe nas veias uma mistura impressionante de fogo mexicano e elegância francesa, o que lhe conferia um rosto que a câmara simplesmente não conseguia ignorar. Mas a sua ascensão ao estrelato não foi um caminho pavimentado a ouro. Antes das luzes dos sets de filmagem, vieram os flashes estroboscópicos das pistas de dança em clubes noturnos. Wade trabalhava como dançarino gogô, uma profissão longe de ser glamourosa. Mas foi ali que ele aprendeu a dominar uma multidão, a mover-se com uma precisão e paixão contagiantes. O que ninguém sabia era que esses mesmos movimentos iriam um dia incendiar o grande ecrã. E então chegou o ano de 1995. Com o filme Mentes Perigosas, ele interpretou Emílio Ramírez, um jovem marginalizado, com um coração de ouro enterrado sob camadas de raiva. Wade não se limitou a atuar, ele tornou-se a personagem. Ao lado de Michelle Pfeiffer, ele entregou uma performance tão visceral e tão autêntica que parecia ter sido arrancada diretamente da vida real. Os críticos notaram-no, o público aclamou e Hollywood abriu-lhe as portas. Seguiram-se mais papéis em filmes como A Lei de L.A., O Cobrador de Impostos e Sombra da Dúvida. Cada um desses trabalhos provava que ele não era uma estrela de um só sucesso. Ele tinha versatilidade, uma presença magnética e aquele algo mais que define as verdadeiras estrelas. Contudo, por trás do brilho das câmaras, Wade guardava um segredo absolutamente devastador. Ele tinha sido diagnosticado com SIDA. Numa era em que uma revelação deste tipo podia facilmente destruir uma carreira da noite para o dia, ele escolheu manter-se em silêncio, determinado a ser recordado pelo seu talento e não pela sua doença ou pela sua vida pessoal. Em agosto de 1998, a sua batalha estava quase a chegar ao fim. Com apenas 32 anos, a luz de Wade extinguia-se rapidamente. No dia 26 de agosto, uma insuficiência respiratória levou-o deixando amigos e fãs em completo estado de choque. Pouquíssimas pessoas sabiam que ele estava doente. Uma última cena da sua vida ficou gravada como um momento ao mesmo tempo desolador e incrivelmente belo. No seu quarto de hospital, já muito frágil, mas ainda consciente, a sua amiga e colega de elenco em Showgirls, Elizabeth Berkley, levou-lhe uma primeira versão do filme O Cobrador de Impostos. Eles assistiram juntos. Wade viu-se no ecrã poderoso magnético vivo, e então, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, sussurrou: "Eu sou tão bom, eu sou tão bom." E era a mais pura das verdades. Ele era de facto extraordinário. E é exatamente assim que o mundo se deve lembrar dele, não pelos anos que não pôde viver, mas pelos momentos em que a sua estrela brilhou com uma intensidade que ninguém jamais julgou possível. Willie Smith. Ele não se limitou a desenhar roupa, ele orquestrou uma verdadeira rebelião. Num mundo da moda que era governado por pérolas pelas passarelas parisienses e por uma elite que jamais poria os pés no metro, Willie Smith arrancou a moda do seu pedestal e atirou-a diretamente para as ruas. Filadélfia, 1948. Nasceu negro, nasceu audacioso. Para Willie, o estilo florescia justamente onde a maioria das pessoas só conseguia enxergar a vulgaridade. Um chapéu de cafetão era visto por ele como pura arte. Tênis combinados com um terno.
Uma prova de absoluta genialidade. A sua missão não era de forma alguma criar trajes para a rainha. Ele estava ali para vestir as pessoas comuns, aquelas que o aclamavam com um aceno quando ele passava em seu carro oficial pelas ruas da cidade. A prestigiada Parsons School of Design ainda tentou enquadrá-lo em seus moldes tradicionais, mas acabou por expulsá-lo sumariamente por causa de um romance que ele teve com um colega estudante. Foi um escândalo, é claro. Para qualquer outra pessoa, seria o fim da carreira. Mas não para o Willie. Ele mergulhou de cabeça no cenário underground, emendando uma série de trabalhos temporários, enquanto esperava pacientemente pelo seu momento de brilhar. E então a sua marca, a Williwear, explodiu nas ruas como uma verdadeira bomba, mudando tudo. O palco não era Paris nem Milão, mas sim as calçadas pulsantes de Nova York. Foi ali que o sportswear colidiu de frente com a alta costura, resultando em peças acessíveis, incrivelmente fáceis de usar e absolutamente irresistíveis. Em meados da década de 80, a sua empresa já estava faturando a impressionante quantia de 25 milhões de dólares por ano. A indústria da moda ficou completamente dividida, sem saber se deveria coroá-lo como o novo rei ou queimá-lo na fogueira como um herege. E então, o fatídico ano de 1986 chegou para mudar tudo. Seu parceiro no amor e nos negócios, Lan Barker, faleceu vítima de um câncer relacionado com a SIDA. Tragicamente, nesse mesmo ano, o próprio corpo de Willie começou a se voltar contra ele. O diagnóstico era assustador: herpes zoster, seguido de encefalite viral. Nos corredores da moda, os sussurros e os boatos sobre sua saúde se espalhavam rapidamente. Naquela época sombria, quando um diagnóstico de SIDA era praticamente uma sentença de morte para a carreira de qualquer um, o silêncio era a única estratégia possível para tentar sobreviver. Dia 17 de abril de 1987, com apenas 39 anos. O fim. Oficialmente, a causa da morte foi atribuída a complicações decorrentes de uma doença. Contudo, extraoficialmente, todos no meio já sabiam a verdade. O homem que revolucionou a forma como as ruas se vestiam morreu com a sua verdade trancada a 7 chaves. Mas as suas impressões digitais estão por toda parte. Estão presentes em cada moletom oversized na Semana de Moda de Paris e em cada lançamento limitado de tênis que vemos hoje. Em cada mistura audaciosa de crueza urbana com o mais puro glamour. Willie Smith não se contentou em apenas quebrar as regras da moda. Ele literalmente queimou o livro de regras e dançou vitoriosamente sobre as cinzas. Agora falemos sobre Denholm Elliott. Talvez o nome não lhe soe familiar de imediato, mas o seu rosto é sem dúvida inesquecível. Ele foi Marcus Brody na saga Indiana Jones e o memorável Coleman em Trocando as Bolas. E também deu vida ao Sr. Emerson no clássico Uma Janela para o Amor. Denholm Elliott não se limitava a atuar. Ele se infiltrava nas cenas com uma subtileza impressionante e as roubava silenciosamente bem debaixo do nariz dos protagonistas. A história dele começa em Londres no ano de 1922. Ele nasceu num mundo que estava à beira de ser completamente destroçado pela guerra. A sua primeira grande atuação não foi num palco, mas sim nos céus, como membro da Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial. E foi então que uma reviravolta dramática aconteceu. O seu avião foi abatido, ele foi capturado e passou 3 longos e terríveis anos como prisioneiro de guerra. Uma experiência que teria deixado a maioria dos homens completamente despedaçados. Elliott, no entanto, emergiu dessa provação com uma intensidade silenciosa e profunda que se tornaria a sua inconfundível marca registrada. Ao longo das décadas de 50, 60 e 70, ele parecia estar absolutamente em todo o lado no cinema e no teatro.
Se um papel de coadjuvante precisava de calor humano, de sagacidade ou simplesmente de um arquear de sobrancelha no momento perfeito, tanto Hollywood quanto o West End londrino sabiam exatamente a quem recorrer. Ele não era do tipo ostensivo, nunca buscou ativamente os holofotes, mas quando estava em cena, era simplesmente impossível desviar o olhar dele. Longe das câmeras, Elliot era um complexo estudo de contradições, casado por 2 vezes, pai de 2 filhos, e, no entanto, vivia uma vida secreta. Ele era bissexual, algo que mantinha na sua esfera privada. Em 1987, aos 65 anos, a vida lhe deu um golpe brutal. Diagnosticado com HIV, ele contou a verdade a pouquíssimas pessoas. Numa era carregada de estigma e desinformação, Elliot tomou a corajosa decisão de continuar a trabalhar, participando em produções como Noble House e Soldados de Brinquedo. Em Onde é que se passou a limonada, ele continuava a acertar em cheio, entregando performances com aquela inteligência maliciosa e brilhante que tanto o definia. 6 de outubro de 1992. O local era Ibiza, na Espanha. O homem que fora uma presença constante e marcante nos palcos e nas telas partiu vítima de uma tuberculose associada à SIDA. Tinha 70 anos de idade. O mundo artístico britânico ficou profundamente chocado. As homenagens choveram de todos os lados. E então a BAFTA fez algo notável, batizou um prêmio com o seu nome, o Prêmio Denholm Elliot, como uma promessa de que o seu legado continuaria a moldar e inspirar novos talentos muito depois de as câmeras pararem de filmar para sempre. Denholm Elliot nunca foi o homem mais barulhento da sala, mas quando a cena terminava, era a sua interpretação que ficava gravada na memória de todos para sempre. Robert Reed, para milhões e milhões de telespectadores em todo o mundo, ele era simplesmente o inesquecível Mike Brady. O patriarca sábio, paciente e extremamente carinhoso da icônica série de televisão, A Família Sol Lá Si Dó. Aquele homem que era capaz de resolver qualquer problema com um sorriso, um abraço caloroso e um conselho oportuno. Mas por trás das câmeras, a vida de Robert Reed estava a anos-luz da fantasia imaculada e perfeita que ele representava na comédia. Nascido como John Robert Ritz Jr. no ano de 1932, ele era um ator de formação teatral clássica, possuidor de uma mente aguçada e de uma obsessão quase doentia pela perfeição no seu trabalho. Bem no início de sua carreira profissional, ele se casou com Marilyn Rosenberger. Juntos, eles tiveram uma filha, a quem chamaram de Karen. Mas, depois de apenas 5 anos, o casamento chegou ao fim, pouco depois de Reed revelar uma verdade para a qual a Hollywood daquela época não estava minimamente preparada para ouvir. Ele era gay, e estávamos na década de 60. Ser abertamente homossexual no mundo do entretenimento poderia significar o fim instantâneo de uma carreira da noite para o dia. Por isso, Reed sentiu que precisava enterrar essa parte essencial de si mesmo, escondendo-a do mundo. Ele encarnava o papel que a América esperava dele, não apenas nas telas da televisão, mas também em sua existência cotidiana. Nos bastidores de A Família Sol Lá Si Dó, Reed era um defensor incansável da qualidade, constantemente questionando os roteiros, propondo debates sobre os enredos e, frequentemente, entrando em conflito com os produtores. Contudo, no momento em que as câmeras eram desligadas, uma transformação acontecia, e ele se tornava uma figura paterna genuína para os seus filhos da ficção. Ele os levava para passeios culturais enriquecedores, expandindo os horizontes daquelas jovens mentes para muito além dos cenários de tons pastéis do estúdio. No ano de 1991, a cortina da sua vida começou a descer. Ele foi diagnosticado com cancro do cólon e, mantido em segredo, recebeu outro diagnóstico devastador, era portador do VIH. Ninguém sabe ao certo por quantos anos ele conviveu com o vírus. O que é sabido, contudo, é que o homem que personificou o pai ideal dos Estados Unidos
travava uma luta silenciosa, uma batalha que ele jamais admitiria perante o público. No dia 12 de maio de 1992, com apenas 59 anos de idade, Robert Reed faleceu. A causa oficial da morte declarada foi cancro do cólon. Nos bastidores, porém, especulava-se que complicações decorrentes da SIDA tiveram um papel fatal em seu falecimento. A notícia abalou profundamente os seus admiradores, mas a revelação que se seguiu os deixou em estado de choque. Os seus registros médicos vieram a público, confirmando que ele era de facto seropositivo. Tratava-se da derradeira reviravolta numa existência pautada por segredos pela luta pela sobrevivência e pelo custo exorbitante de sustentar a imagem de perfeição exigida por Hollywood. Florence Henderson, que interpretou a sua esposa na série, resumiu o sentimento de todos de forma sucinta. Bob era parte da nossa família, e todos nós sentiremos imensamente a sua falta. O mundo inteiro o reconhecia como o pai da América. No entanto, pouquíssimas pessoas imaginavam o peso dos segredos que ele precisou carregar para poder desempenhar esse papel com perfeição. Ed Koch, o audacioso e direto presidente da Câmara da cidade de Nova York, que governou entre 1978 e 1989, foi uma personalidade que provocou tanto uma lealdade fervorosa quanto críticas contundentes. Famoso pela sua pergunta icônica, "How am I doing?", ou em português, "Como estou a sair-me?". Koch trouxe para a prefeitura um estilo de ousadia que personificava de maneira impecável o espírito vibrante de Nova York durante a década de 80. Nascido no bairro do Bronx em 1924, a sua trajetória até chegar à presidência da Câmara foi tão multifacetada e vibrante quanto a metrópole que ele viria a liderar. Ele serviu seu país durante a Segunda Guerra Mundial, formou-se em Direito e, posteriormente, ingressou na vida política, conquistando um lugar na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos antes da sua vitoriosa campanha para a prefeitura em 1977. Koch assumiu a liderança da cidade num período em que Nova York se debatia com uma série de desafios monumentais, incluindo uma grave crise financeira, taxas de criminalidade galopantes e uma notória decadência urbana. Ele é reconhecido por ter contribuído para a recuperação das finanças municipais e por ter sido o catalisador de um renascimento econômico. Contudo, foi a sua forma de lidar com uma outra crise devastadora, que deixaria uma mancha controversa no seu legado, a epidemia da SIDA. No momento em que a SIDA começou a devastar a comunidade gay de Nova York, no começo da década de 80, uma avalanche de críticas por parte de muitos ativistas foi dirigida a Koch, devido ao que eles percebiam como uma resposta totalmente inadequada à crise. O proeminente ativista e dramaturgo Larry Kramer chegou ao ponto de o rotular como um homem perverso que contribuiu para a morte de homossexuais. Estas críticas tornaram-se ainda mais acesas por causa dos rumores persistentes que circulavam sobre a própria sexualidade de Koch. Ele nunca se assumiu publicamente como homossexual ao longo da sua vida, defendendo sempre com veemência que a sua vida pessoal não era da conta de ninguém. No entanto, após o seu falecimento em 2013, o seu amigo, o jornalista Charles Kaiser, veio a público confirmar que Koch era de facto gay. Kaiser explicou que essa decisão não vinha de um sentimento de autoaversão, mas sim do facto de ele pertencer a uma geração que simplesmente não discutia abertamente esses assuntos pessoais. Não obstante todas as controvérsias, o seu mandato como presidente da Câmara foi também assinalado por diversas medidas consideradas progressistas para a época. Enquanto servia como congressista, ele foi o responsável por apresentar a versão inicial daquilo que mais tarde se transformaria na lei contra a discriminação no local de trabalho. Já no cargo de presidente da Câmara, ele baniu oficialmente a discriminação contra indivíduos homossexuais, tanto no acesso a empregos municipais quanto na habitação. Seu relacionamento com a comunidade gay, no entanto,
permaneceu tenso e complexo durante toda a sua vida. Ele chegou a expressar publicamente o seu arrependimento por não ter agido de forma mais contundente no combate à SIDA, mas em sua defesa sempre fez questão de salientar o significativo aumento de verbas destinadas à investigação e ao tratamento de pacientes que ocorreu durante a sua administração. Depois de abandonar a vida política, Koch continuou a ser uma figura proeminente na vida pública, dedicando-se a escrever livros, a apresentar um programa de rádio e até mesmo a atuar como juiz no famoso programa de televisão The People's Court. Ele veio a falecer no dia 1º de fevereiro de 2013, com 88 anos, deixando para trás um legado multifacetado que continua a gerar intensos debates não só em Nova York, mas por todo o mundo. Roy Cohn! O nome de Roy Cohn ainda é capaz de provocar as mais intensas reações, mesmo muitas décadas após a sua morte. Ele foi uma figura central e controversa na política norte-americana de meados do século XX. Ele nasceu na cidade de Nova York em 1927, no seio de uma abastada família judaica que possuía fortes ligações políticas. A sua ascensão rumo à infâmia teve início muito cedo. Ele ganhou notoriedade nacional ao tornar-se uma figura de proa durante as audiências Exército McCarthy na década de 1950. Com apenas 23 anos de idade, ele tornou-se o advogado-chefe do senador Joseph McCarthy, no auge da infame caça às bruxas anticomunista. Cohn desempenhou um papel instrumental e implacável na perseguição de indivíduos suspeitos de serem comunistas, com especial destaque para o seu papel no julgamento de Julius e Ethel Rosenberg, um processo que culminou com a execução do casal. Contudo, o impacto de suas ações foi muito além da simples perseguição a comunistas. Ele também desempenhou um papel crucial no que ficou historicamente conhecido como Lavender Scare, uma campanha de assédio sistemático contra indivíduos LGBTQIA+, que ocupavam cargos no governo. Foi Cohn quem ajudou a persuadir o então presidente Eisenhower a implementar uma proibição explícita, impedindo que pessoas homossexuais fossem contratadas para qualquer função no governo federal. A justificativa apresentada era a de que esses indivíduos poderiam ser facilmente chantageados e forçados a vazar segredos de Estado para nações inimigas. Essa terrível ironia, no entanto, não passou despercebida por aqueles que o conheceram intimamente ao longo de sua vida. Boatos insistentes sobre sua própria sexualidade circularam durante anos, alimentando especulações sobre um possível relacionamento com David Shine, seu principal conselheiro na era do macartismo. Apesar de todas as fofocas, Cohn sempre negou veementemente ser homossexual. Seu estilo pessoal era marcadamente agressivo e sempre voltado para o confronto direto, uma característica que demonstrava tanto nos tribunais quanto em sua vida privada. Essa mesma postura combativa acabou sendo extremamente útil em sua carreira posterior como advogado particular, onde ele representou clientes de enorme notoriedade como Donald Trump, Rupert Murdoch e até mesmo importantes figuras do crime organizado. No ano de 1984, ele foi diagnosticado com VIH, uma condição que ele tentou esconder a todo custo de forma desesperada. Mesmo com a sua saúde se deteriorando visivelmente, ele insistia publicamente que sofria de um avançado câncer de fígado. Em 2 de agosto de 1986, Roy Cohn faleceu aos 59 anos de idade, sem jamais ter admitido publicamente a sua orientação sexual, e muito menos o seu diagnóstico como portador do vírus VIH.